E aí pessoal, tudo bem? Então essa nossa aula agora a gente vai continuar o curso de dinâmica e a gente vai falar sobre a força de atrito. Então, a ideia da força de atrito é que ela surge por conta do contato entre duas superfícies. Então você só vai ter força de atrito quando você tiver contato entre uma superfície e outra. Como exemplo que eu tenho aqui, o seu dedo quando ele desliza numa mesa, por exemplo. Quando você pega o seu dedo agora e você desliza sobre a mesa, você consegue sentir que existe como se fosse uma rugosidade nessa mesa. E você sente uma dificuldade de arrastar seu dedo nessa mesa. Essa dificuldade que você sente, ela é por conta da força de atrito. Então, quando o seu dedo passa por essas rugosidades, ele vai ter uma força contrária à direção em que ele está tomando. Então, se você passa, se seu dedo está vindo nessa direção aqui, por conta da velocidade, a força de atrito vai estar contrária a essa direção, de forma que a força de atrito é como se fosse uma força de resistência, né? Então a direção da força de atrito ela vai ser contrária à direção que você está tomando na superfície de contato. Então vamos pensar aqui. A gente sabe o que é mais ou menos a força de atrito, que é, como eu disse para vocês, é uma força que é resultado da rugosidade do contato das superfícies. Então, se você tiver uma superfície que não tem rugosidade, a tendência é que não tenha atrito. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, o gelo liso. O gelo liso é uma superfície que tem pouquíssimo atrito. E é por isso que quando se você já experimentou pisar em um cubo de gelo ou então andar num gelo, você vai ver que o negócio é escorregadio pra caramba. Então não tem atrito entre a superfície do seu pé e o gelo liso, porque a superfície do gelo é extremamente lisa. Não existe essas rugosidades aqui. E mesmo o seu pé tendo rugosidades, como a superfície do gelo é muito lisa, ele acaba tendo pouquíssimo atrito entre a superfície do seu pé e a do gelo. Então, essas rugosidades aqui são determinantes para a gente saber quanto é a força de atrito. Então, para eu saber quanto é uma força de atrito, eu tenho que ter alguma coisa que relacione a rugosidade dessas superfícies, certo? E essa coisa que a gente diz que associa a rugosidade das superfícies, a gente chama de coeficiente de atrito. E ele é um número empírico. Isso significa dizer que você só consegue achar esse número por meio de experimentos. E esse número representa a rugosidade das superfícies em contato, tanto a superfície que está se movendo, como a superfície em que o corpo está se movendo. Outro fator importante para a força de atrito vai ser. Eu não vou dar spoiler agora não. Então imagine que você tem uma caixa muito pesada. Qual é a dificuldade de você empurrar essa caixa pesada no chão? É bastante grande, né? Você já teve a experiência de tentar empurrar alguma coisa pesada no chão. E você vê que a força que você tem que fazer para empurrar ela é muito grande. Isso quer dizer que a força de atrito que está resistindo nesse movimento é muito grande também. Por conta do peso muito alto dessa caixa. Então pense que o nosso rapaz aqui ele vai começar a andar, ele vai empurrar esse peso. Então vamos pensar quais são as forças que vão estar atuando aqui. Se você imaginar como ele está andando para cá, o movimento do pé dessa pessoa é nessa direção aqui, correto? Afinal ele está caminhando, e para caminhar você tem que empurrar o pé para trás. Teu pé faz esse movimento aqui no chão. Isso quer dizer que a força de atrito entre a superfície do pé e o chão está nessa direção. Então, além da força de atrito que empurra o pé para frente e, consequentemente, empurra a pessoa que está fazendo a força aqui, você vai ter a normal atuando no pé dessa pessoa.
Da mesma forma aqui no bloco. Essa pessoa ela vai empurrar o bloco com uma força nessa direção. Então é natural a gente dizer que o bloco vai tender a se mover para essa direção aqui. Como ele vai tender a se mover para essa direção? Como ele vai tender a se mover para essa direção aqui, a gente vai ter que ter nessa superfície uma força de atrito nessa direção, né? Então eu vou ter sobre o corpo uma força F. E aqui embaixo eu vou ter uma força de atrito em direção contrária. E aqui vai ser a velocidade do nosso corpo. V. Então veja só, é lógico que essa força de atrito aqui, ela depende provavelmente da massa. Porque quanto mais pesado esse corpo é, mais você precisa fazer força para movê-lo. Mas o que a gente não sabe é se essa força aqui é função do peso ou então da normal. Porque são duas coisas diferentes, o peso e a normal. Então imagine que a gente tivesse, por exemplo, uma outra força aqui em cima. E ela estivesse puxando esse corpo. Você acha que seria mais fácil ou mais difícil empurrar esse corpo aqui? Bem, você pode tentar por você mesmo. Pegar algum objeto que seja pesado aí em sua casa e experimentar empurrar ele sem essa força puxando para cima e com essa força puxando para cima. Se você não conseguiu saber se fica melhor ou pior para empurrar esse corpo, imagine o contrário. Imagine que a gente tivesse uma força pressionando ele contra a superfície. Pega um objeto que você tem aí, tente empurrar ele sem uma força pressionando. Depois pegue sua mão, pressione esse objeto contra uma superfície, a mesa por exemplo, e tente empurrá-lo para você ver o quão difícil vai ficar empurrar esse objeto. Então parece que a força de atrito não é função do peso do nosso objeto somente, mas sim da resultante de forças na superfície, que é a normal. Afinal, quando eu mudo as forças que estão atuando nessa direção aqui, eu consigo mudar a força de atrito. Então ela não vai ser dependente do peso em si, mas sim da normal do corpo. Nesse caso aqui, a normal seria o peso do corpo, que seria uma força nessa direção aqui, ó. Aqui seria o peso do corpo, mais essa força aqui. Por isso que fica maior a força de atrito. Se essa força fosse na verdade nessa direção, a força normal seria essa força peso menos essa força aqui que está puxando o corpo, e a força de atrito consequentemente ficaria menor. Então a gente conseguiu achar duas coisas. A força de atrito, voltando aqui, a força de atrito vai ser dependente do nosso coeficiente de atrito, que é um coeficiente entre as duas superfícies, e também vai ser dependente da normal. Então, partindo da ideia de que a força de atrito vai ser dependente desse coeficiente de atrito e da normal, é totalmente razoável a gente imaginar que a força de atrito vai ser dada pela expressão coeficiente de atrito vezes normal, né? Pelo que eu já tinha explicado para vocês. Só que veja que ainda falta mais uma coisa. Conforme o nosso rapaz empurra esse bloco aqui, ele vai precisar fazer uma certa força para conseguir fazer o bloco mover. Isso você também consegue verificar na prática quando você vai empurrar uma coisa bem pesada. Isso quer dizer que você tem que atingir uma certa força para conseguir fazer esse bloco mover. Então ele vai fazendo força, aí a força vai, sei lá, 10, 20, 30, 35 e o bloco ainda não moveu. 35,2, o bloco não moveu ainda. Aí atingiu 33, por exemplo, aí ele começou a mover. Então essa é a força que a gente chama força mínima para mover o corpo sujeito a atrito. Então, até atingir essa força, a força que o rapaz faz aqui é compensada pela força de atrito. E no momento em que eu atinjo a força limite,
eu consigo mover o corpo. Como é que a gente explica isso? Então, uma maneira da gente explicar isso é que quando você começar a empurrar o bloco, você vai ter que quebrar alguma dessas rugosidades aqui que estão impedindo o bloco de se mover. E para quebrar essas rugosidades, você tem que atingir uma certa força mínima. E atingir essa força mínima é necessário para iniciar o movimento. Enquanto você não atingir essa força mínima, o bloco vai ficar estático. E você vai ter F aqui igual a força de atrito. Uma vai cancelar a outra. E vai chegar um momento em que essa força supera essa força de atrito aqui máxima. Você consegue quebrar as rugosidades e o bloco começa a se mover e vai ficar sujeito a outra força de atrito. Então, no caso, vai existir duas forças de atrito. Uma força de atrito que atua estaticamente no corpo e que impede que ele se mova, que é a força de atrito de resistência da quebra dessas rugosidades aqui. E você vai ter a força, que é quando você consegue iniciar o movimento, é a força que vai estar atuando no corpo enquanto ele se move, que é a força de atrito dinâmica. Então existem duas forças de atrito, uma estática e uma dinâmica. Foi o que eu acabei de explicar. Então veja que tem uma coisa que o pessoal geralmente confunde. Essa força de atrito estática, dada por essa expressão aqui, força de atrito estático é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esse valor aqui é o valor máximo. Afinal, conforme você vai botando força aqui, essa força de atrito vai ser igual a força. Então eu vou empurrando uma força de 10, por exemplo. Vamos dizer que o limite de que essas rugosidades aguentam aqui seja 30 newtons. Então eu aplico 10 newtons, empurro aqui com 10 newtons. A força de atrito vai resistir com 10 newtons, não vai resistir com 30. Se ela resistisse com 30, o corpo moveria para cá. Então ela vai resistir na mesma intensidade. Aí eu faço mais força. Aplico 20 newtons. Essa força de atrito vai existir com 20 newtons, não com 30. E isso vai acontecer enquanto eu não conseguir atingir 30 ou mais. Eu atingindo 30, eu consigo quebrar essa primeira rugosidade aqui. E a força de atrito cai, porque quebrou essa primeira rugosidade. E aí eu consigo mover o corpo. Então, se isso não ficou claro agora, você não se preocupe, que quando eu resolver o problema em seguida dessa aula aqui vai ficar mais claro. Mas por conta da dificuldade de você quebrar as rugosidades, você vai ter que o coeficiente de atrito estático vai ter que ser maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Afinal, você precisa fazer uma certa força para quebrar essas rugosidades, e quando você quebra, o corpo começa a mover. E por se mover, isso já quer dizer que essa força de atrito aqui vai cair. E se ela cai, é porque o coeficiente de atrito vai cair também, porque a normal não vai se alterar. Então o coeficiente de atrito, quando o corpo se move, vai ser menor do que o coeficiente de atrito da resistência aqui do corpo em que ele está sendo empurrado. Então agora a gente vai resolver um probleminha nessa mesma aula mesmo, para deixar claro esses conceitos e não ficar só confusão aqui sem ninguém entender nada.